Bom dia a todos. Obrigada, Carlos, pela apresentação. O seminário passado, nós dividimos o tema isotermoadsorção em 3 seminários. Nós fizemos um seminário anterior sobre o que é a isotermoadsorção, que foi no dia 14 de abril. Ele está disponível no YouTube. Hoje nós vamos fazer o seminário sobre como construir uma isotermoadsorção. E o próximo seminário, no dia 30 de junho, é como interpretar a curva da isoterma adsorção. Okay? Então, só para uniformizar o vocabulário, eu vou fazer uma revisãozinha aqui no começo dos termos que nós vamos utilizar durante as apresentações. Então, umidade, quando eu falar de umidade, em inglês é o moisture content, é a porcentagem de água presente no seu alimento, no seu medicamento, no seu produto. O seu produto pode ser sólido, semissólido ou líquido, e ele tem uma porcentagem de água. Geralmente, essa umidade é determinada por perda de peso, gravimetricamente, ou pode ser por titulação, por infravermelho, e ela é calculada em base seca ou base úmida. É um parâmetro importante para você fazer a composição centesimal do seu produto. Quantos por cento de carboidrato eu tenho no meu produto em base seca ou base úmida? Quantos por cento de microelementos eu tenho no meu produto em base seca ou base úmida? Então, é importante, é um parâmetro importante a umidade. Quando nós dizemos umidade relativa, o R, ou umidade relativa de equilíbrio, é a quantidade de vapor de água presente no ar, então nos gases. Quanto de vapor de água existe no ar? Hoje eu estou em Manaus e aqui a umidade relativa é muito alta. Até conversando com a professora Lúcia Boeira, do Instituto Federal do Amazonas, ela diz a umidade relativa média de Manaus é de 80% a 85%. Então, é uma umidade relativa alta, ou seja, o ar tem uma quantidade grande de vapor de água. Diferente de Brasília, de Ribeirão Preto, que tem uma umidade relativa mais baixa, né? A gente ouve, está com um alerta porque a umidade relativa está abaixo de 30%, 20%, então é bastante diferente. E atividade de água, que é o estado de energia da água em um sistema. É diferente de umidade, tem uma relação com a umidade relativa e nós definimos atividade de água como a medida do estado de energia da água. Nós temos vários seminários definindo e abordando os princípios e os fundamentos de atividade de água. O termo umidade absoluta é mais utilizada pelo pessoal de solos, que mede a quantidade volumétrica de água presente no solo. Então, é a quantidade de água em 1 metro cúbico de solo, por exemplo. Tá? Então, é o termo utilizado para umidade absoluta. A absorção da água é quando o vapor da água penetra na estrutura do seu material, do seu alimento, do seu medicamento. Então, já há uma interação do seu produto com a água. Diferente de adsorção, que é a retenção do vapor de água na camada superficial. Então, a adsorção, quando a água só está na camada superficial, e absorção, quando a água já penetra na estrutura do seu material. E desorção é quando se libera essa água, tanto a água absorvida quanto a água adsorvida. Eu coloquei aqui a capa do relatório de 1976,
apresentada pelo Dr. Teodoro Labuza para a NASA, onde ele faz o estudo de isotermodissorção. São as publicações mais importantes que nós temos, né, até hoje sobre isotermodissorção. E este gráfico aqui embaixo, na direita inferior, é um gráfico que foi apresentado nesse relatório para a NASA e que é utilizado até hoje como exemplo por todos os pesquisadores. Então, só relembrando ainda, o seminário passado, o que é isoterma desorção. A isoterma é a relação entre a atividade de água e umidade de um produto em uma determinada temperatura. O termo isoterma significa mesma temperatura. Então, quando você for traçar uma isoterma, é importante você saber em qual temperatura você quer traçar a isoterma. Então, para cada atividade de água do meu produto, eu vou ter uma umidade determinada. Não é proporcional. Se fosse proporcional, nós teríamos uma reta aqui em 45 graus. Varia de produto para produto. Como neste produto 1, aumento a atividade de água e a umidade varia muito pouco, até o momento em que eu vario pouco a atividade de água e a minha umidade aumenta substancialmente. Diferente dessa curva número 5, em que eu tenho, inicialmente, uma variação muito pequena de atividade de água e um aumento de umidade. Uma subida quase que proporcional, né, entre atividade de água e umidade, e em altas atividades de água, eu já tenho uma variação pequena de atividade de água com uma alta variação de umidade. Então, cada produto, dependendo da sua composição, dos seus ingredientes, dependendo da temperatura, vai ter um comportamento diferente entre atividade de água e umidade. Nós costumamos dizer umidade e atividade de água são parâmetros distintos, mas eles têm uma relação. E essa relação não é proporcional, ok? Mas existe a relação. Então, aqui é só exemplificando a isoterma dissorção. Eu posso fazer uma adsorção, onde eu aumento a atividade de água e verifico qual é o valor da umidade, ou uma desorção, onde eu diminuo a atividade de água e verifico qual é a umidade. Se, por exemplo, o meu produto é um produto seco e eu quero verificar como é a curva de adsorção deste meu produto. Eu tenho uma farinha e eu vou aumentando a atividade de água e verificando qual é a umidade deste meu produto. Eu estou fazendo uma curva de adsorção. E eu posso querer saber o que acontece uma vez umedecida essa minha farinha, quando eu desidratar, quando eu fizer uma desorção, qual vai ser o comportamento dessa minha farinha. Então, eu faço uma curva de adsorção e uma curva de desorção. Posso fazer o contrário? Primeiro a desorção, depois a adsorção? Pode. Se eu tenho, por exemplo, uma salsinha, eu vou querer desidratar essa minha salsinha para colocar numa sopa em pó. Então, eu faço uma curva de desorção desta minha salsinha para saber qual é o comportamento quando eu fizer a minha secagem. E depois, eu quero saber qual é o comportamento quando eu hidrato essa salsinha, por exemplo, numa sopa. Então, faço primeiro a desorção e depois a adsorção. Não é necessário fazer ambas as curvas, adsorção e desorção. De repente, eu preciso só de adsorção ou só de desorção. Posso fazer uma ou outra,
ou ambas, se eu quiser estudar o comportamento completo dessa minha amostra. Vai depender muito do que você deseja de resultado destas curvas de isotermas. E nós sabemos que a curva de adsorção e a curva de desorção, dificilmente elas se sobrepõem. Sempre existe a esterese. A maioria dos produtos tem uma esterese, que é essa diferença entre adsorção e desorção. Isto ocorre devido, quando a amostra ela absorve a água, na hora de liberar, pode não liberar completamente. Então, a desorção sempre fica numa curva acima da adsorção. Aqui é para mostrar algumas curvas reais e que cada um tem um comportamento diferente. A curva azul de um glacê, né? O bolo e esse rosa de uma granola. Tem o seu comportamento numa curva de isoterma adsorção. Então, aqui só para mostrar a curva completa, você pode fazer, então, é uma absorção, desorção ou desorção, adsorção, uma curva completa de isoterma. Isoterma, que na atividade de água. O que acontece neste meu produto se aumentar a atividade de água? Ou o que acontece no meu produto acabado se diminuir a atividade de água? Se a minha embalagem não for boa, eu tenho uma atividade de 0,4 e ela é permeável ao vapor de água e a umidade relativa do ar está alta. O que vai acontecer? Vai absorver a água e qual vai ser o comportamento do meu produto frente a diferentes umidades relativas? Ou a minha embalagem também não é boa, o ambiente está muito seco, vai perder atividade de água, vai perder o vapor de água, o que acontece com o meu produto? Essa é uma isoterma de trabalho. Do meu produto final acabado, o que acontece se ganhar atividade de água, o que acontece se diminuir a atividade de água. Então, você pode também traçar uma isoterma de sorção de trabalho. Como são geradas as isotermas? O método mais simples, não é mais simples, ele é trabalhoso, mas o método mais conhecido é o método DVS por dessecadores. Então, eu coloquei aqui uma tabela, vocês encontram essa tabela em vários livros de química, encontram na internet essas tabelas, é muito fácil de encontrar. O que nós temos é que soluções salinas saturadas conferem um ambiente com determinadas umidades relativas. Tudo depende da temperatura. Eu deixei a tabela aqui da direita inferior em negrito, só para poder exemplificar melhor. Por exemplo, solução saturada de cloreto de magnésio a 20 graus Celsius, ele vai me propiciar um ambiente com 33% de umidade relativa, ou 32,5% em 25 graus Celsius. NaCl saturado a 20 graus Celsius, um ambiente de 75% de umidade relativa. E cloreto de potássio, 85% a 20 graus Celsius. Como nós sabemos que a atividade de água é igual à umidade relativa de equilíbrio dividido por 100, se eu tenho um ambiente com 85% de umidade relativa, os produtos que estão neste ambiente tendem a ficar com atividade de água de 0,85. Ok? Então, essas são as soluções
saturadas, existem muitas, inclusive você pode fazer com diferentes concentrações de ácido sulfúrico, ele te proporciona umidades relativas diferentes. Só que ácido sulfúrico é um pouco complicado de trabalhar, né? Exemplificando, então, eu tenho um dessecador. Eu vou colocar neste dessecador uma solução salina saturada. No dessecador eu tenho geralmente uma base de porcelana perfurada, ou pode ser de metal perfurado. Vou colocar minhas amostras. As minhas amostras precisam ser inicialmente pesadas e determinadas qual é a umidade delas. Faço em triplicata ou em duplicata, como for o seu estudo estatístico. Coloco dentro deste meu dessecador, tampo e deixo a minha amostra entrar em equilíbrio. Ok? Para isso, para traçar uma curva de isoterma dissorção, eu vou precisar de vários dessecadores, cada um com uma diferente solução salina saturada. Vou precisar colocar estes meus dessecadores com diferentes soluções salinas em um ambiente que tenha a temperatura controlada. É isoterma dissorção, eu preciso de uma temperatura definida. Então, um ambiente com ar-condicionado regulado e vários dessecadores com soluções salinas, conferindo um ambiente, cada um com um ambiente com uma umidade relativa específica. Geralmente, nós temos de 6 a 9 diferentes níveis de atividade de água, ou seja, de 6 a 9 soluções saturadas diferentes, cada uma conferindo uma umidade relativa diferente. Preciso, então, do controle de temperatura e acompanhar o ganho ou a perda de peso de cada um desses dessecadores. Então, preciso que diariamente alguém pese a amostra, anote o valor e coloque de volta no dessecador. Conforme for a amostra, precisa pesar mais de uma vez por dia. Tá? O equilíbrio pode demorar de 1 a 3 semanas, ou seja, vou fazer esse procedimento de pesar minha amostra até atingir o equilíbrio, não mudar mais o peso. O que eu tenho, então? Vou ter um gráfico com alguns pontos. Aí eu tenho um ambiente com cloreto de lítio que faz 11,3% de umidade relativa, ou seja, atividade de água igual a 0,113 e um determinado valor de umidade. E assim, as outras soluções, cada uma me dando uma umidade do meu produto. E eu traço uma curva de isoterma TVS, ou seja, ela é estática, porque eu espero alcançar o equilíbrio naquela umidade relativa e verifico qual é a umidade deste meu produto. Okay? Então, eu tenho alguns pontos e uma curva de isoterma dissorção. Como que eu faço o DVS em um equipamento? No equipamento, nós já temos a balança analítica. Vou colocar a minha amostra pesada, e este ambiente é hermético, fechado, e vai me dar uma umidade relativa de equilíbrio. E se eu posso ajustar minha câmara para 25 graus Celsius ou outra temperatura, mas eu preciso definir essa temperatura do começo ao fim da minha isoterma. Então, supondo a 25 graus Celsius. E o equipamento mede a atividade de água inicial deste meu produto, que é 0,3 de atividade de água. Então, este é a minha condição inicial, e o que vai acontecer? Um ar úmido
eu programei o meu equipamento para ele pulsar um ar úmido aqui dentro. Como eu estou trabalhando no método DVS, a quantidade de ar úmido que ele vai pulsar aqui dentro é controlada. Se eu pedir para ele entrar em equilíbrio com 50% de umidade relativa, ele vai pulsando este ar úmido aqui dentro por um determinado tempo até que este ambiente fique com 50% de umidade relativa e minha amostra alcance 0,5 de atividade de água. Tá? E a balança vai constantemente pesando até encontrar este equilíbrio e o sensor de atividade de água vai medindo a atividade de água até encontrar o equilíbrio de 0,5 que eu pedi. Então, é um método estático em que eu tenho uma alteração dependente do tempo. Vai passando a umidade até atingir 50% de umidade relativa, a minha amostra 0,5. E eu posso fazer vários patamares. Quero que essa minha amostra tenha, entre em equilíbrio, em 40%, 50%, 60%, 70%, até 90%, mas sempre em degraus. Alcança o equilíbrio para passar para o outro degrau. Okay? E vai tudo de peso que essa minha amostra adquirir é a umidade, porque o que está entrando aqui é um ar úmido, umedecido com água. É um método que leva um certo tempo e que também você obtém poucos pontos. Obtém mais pontos do que no dessecador, mas mesmo assim ainda é um método que você obtém poucos pontos. Passando para o método dinâmico. O método dinâmico eu posso fazer por dessecadores e por equipamento também. Como que eu vou fazer um método dinâmico por dessecador? Posso fazer ele em dessecador ou nas câmaras climáticas. Tá? O método estático também posso fazer por câmaras climáticas. Mas neste caso, o que nós vamos, ao invés de solução salina, nós vamos colocar água, se eu for fazer a adsorção. Ou eu vou colocar uma sílica dessecante ou qualquer dessecante no lugar das soluções salinas. Então, o método é o mesmo, mas eu vou mudar a minha solução, que vai ser a água. Peso a minha amostra, meço a umidade inicial, coloco dentro do meu dessecador. E de tempos em tempos, aqui não vai ser de dias em dias. Eu vou ter que pesar a minha amostra de hora em hora. E aí eu vou construindo a minha curva de adsorção. Se eu tiver um dessecante, ao invés de água, eu vou fazer uma curva de dessorção e também vou pesando a minha amostra de hora em hora para verificar a curva de dessorção. E aí o cuidado para quem está fazendo dessorção, se o seu dessecante umedecer, trocá-lo. Tá? E aí obtém-se uma curva dinâmica. A curva dinâmica por equipamento é o mesmo equipamento, só que ele vai trabalhar num modo chamado DDI, que é um modo dinâmico. Também tenho a balança, a minha amostra e a câmara hermeticamente fechada, a temperatura definida. A diferença deste método é que o ar é constantemente bombeado. O ar é constantemente bombeado aqui dentro. Eu estou fazendo uma adsorção, o ar úmido é constantemente bombeado, em aproximadamente 5 minutos, a cada 5 minutos, ele vai pesar minha amostra e medir a atividade de água. Então, eu não preciso esperar que entre em equilíbrio
como no método estático, no método DVS. Aqui eu vou constantemente medindo o peso e a atividade de água. Se é um método que eu consigo identificar as transições que este meu produto pode sofrer. Então, é um método dinâmico e eu vou obter muito mais pontos desta forma. Então, o método DDI é o Dynamic Dew Point Isotherm, é um método patenteado pela Meter Group, onde o ar seco, se eu for fazer uma dessorção, ou o ar umidificado, ele é pulsado constantemente sobre a amostra. A umidade, ela é medida gravimetricamente pela balança e a atividade de água é medida pelo sensor ponto de orvalho. A amostra não necessita entrar em equilíbrio como na curva de isoterma estática. Ela é constantemente medida. A diferença entre os dois métodos, mesmo por equipamento ou com dessecadores, o método DVS eu obtenho poucos pontos, porque eu preciso ficar esperando entrar em equilíbrio em cada um dos pontos pré-determinados. Na dinâmica DDI, eu não preciso esperar que entre em equilíbrio de umidade. Ele vai medindo a atividade de água constantemente e eu tenho uma curva com centenas de pontos contra um número limitado de pontos do DVS. Tá? No método DVS, eu posso estudar cinéticas que dependem do tempo. E no método DDI, eu identifico as transições estruturais sofridas pela minha amostra com a presença da água. Então, comparando as duas isotermas, nós temos aqui o método DDI me mostrou momentos muito importantes de transição da minha amostra que o método DVS, por ter poucos pontos, acaba não conseguindo capturar. Nós temos um seminário no YouTube onde eu mostro como programar para quem tem o nosso equipamento, o Aqualab VSA, e utiliza o software Moisture Analyzer Toolkit. Neste seminário, eu mostro as programações possíveis no nosso software, ok? Então, vamos lá. O equipamento é este equipamento, ele chama Aqualab VSA. Só para vocês saberem como ele funciona, ele tem tubos com dessecantes, em que, quando eu vou fazer uma dessorção, o ar passa por estes dessecantes, se tornando um ar seco. O dessecante retira o vapor de água do ar, e esse ar seco passa sobre a amostra, retirando a água dessa amostra. Ou ele tem um recipiente com água, em que a água é vaporizada e ele vai entrar como um vapor de água quando eu quero fazer uma adsorção. Então, tem uma balança, os dessecantes e o recipiente com a água. Aqui só para mostrar numa imagem ampliada, a minha amostra, ela está sobre uma balança analítica e eu posso bombear o ar umidificado ou o ar seco, conforme eu queira fazer a adsorção ou a dessorção. Aqui eu vou ter o meu sensor de ponto de orvalho, sensor óptico que lê o sensor de ponto de orvalho, lendo a atividade de água desta câmara, deste ambiente, e a balança pesando e me dando o valor de umidade. Então, vou ter constantemente o valor de umidade e
atividade de água. Qual é o benefício de eu traçar a minha isoterma pelo método DVI ao invés do método DVS? O método DVS era um método possível de se fazer até então. Aí todo mundo fazia pelo método DVS. Existem várias publicações com o método DVS. Só que o método DVS ele não reproduz o que acontece na natureza. Se você esquecer um biscoito waffle em cima da mesa, ele aberto, ele vai absorvendo a umidade do ar, a umidade relativa do ar, até ele encontrar o equilíbrio. Acontece que essa absorção não é como no DVS. Absorvo um pouco, entra em equilíbrio, vou absorver mais um pouco, entrar em equilíbrio, absorver outro tanto, entrar em equilíbrio. Não funciona desse jeito. Na prática, o que acontece é, o meu biscoito waffle vai constantemente absorvendo a umidade relativa do ar até entrar em equilíbrio. E é isso que o método DDI representa. A minha amostra vai constantemente absorvendo a água e traçando a curva da isoterma absorção até entrar em equilíbrio final do ponto desejado. Ou, se eu deixar um pão de forma sobre a mesa, pão de forma tem atividade de água alta, 0,90 e tanto, ele vai perdendo constantemente a água até entrar em equilíbrio com a umidade relativa do ar. Ou seja, ele não perde um pouco e para, perde outro pouco e para, como no método DVS. É como a desorção também é como no método DDI. Vai constantemente perdendo até entrar em equilíbrio com a umidade relativa do ar. No aparelho, então, você vai traçando uma curva em que se é constantemente medida a atividade de água e pesado o seu produto para correlacionar com a umidade. Então, o método DDI é muito melhor porque ele representa o que acontece na prática, no dia a dia. Okay? Ilustra as características de sorção mais precisamente. Pelo método DVS, eu falei que dá para fazer um estudo de cinética de absorção de água. No método DDI, você vai estudar várias transições que o seu produto pode sofrer, e é o que acontece no dia a dia. A temperatura é muito importante. A atividade de água é dependente da temperatura. Então, quando você vai traçar uma isoterma de absorção, você tem que saber em qual temperatura você quer trabalhar. A atividade de água se torna mais alta em temperatura mais alta na maioria dos produtos. Existem exceções. Tá? Temperaturas mais altas também reduzem o ponto de transição de textura. Um produto meu que era mais crocante, ele perde a crocância mais fácil se tiver em uma temperatura mais alta. Aqui nós temos a isoterma absorção do leite em pó. O leite em pó foi fabricado por spray dryer e a curva vermelha é uma isoterma absorção traçada a 15 graus Celsius. E a curva rosa é a isoterma absorção traçada a 40 graus Celsius. Nós temos uma diferença no comportamento das curvas, e eu vou falar no próximo seminário sobre essa inflexão que ocorre. Essa inflexão a 15 graus Celsius que ocorre em 0,47 de atividade de água é atividade de água crítica do leite em pó a 15 graus Celsius. Diferente da inflexão a 40 graus Celsius,
onde a atividade de água crítica ocorre a 0,3. O meu produto a 15 graus Celsius, vamos colocar assim, ele se torna mais vulnerável a 0,47 de atividade de água. E em 40 graus Celsius, essa vulnerabilidade começa a aparecer em 0,3. Ou seja, a temperatura tem um efeito muito grande sobre o comportamento do meu produto. Uma vez que você tem qual é a temperatura que você pode trabalhar, você traça a isoterma nessa temperatura. Mas você pode traçar em qualquer temperatura, a atividade de água pode ser determinada em qualquer temperatura, utilizando a equação de Clausius-Clapeyron. Por exemplo, no software do Moisture Toolkit, se eu tiver a isoterma do meu produto traçada a 15, a 30 e a 60 graus Celsius, eu posso verificar, por exemplo, quando a minha amostra estiver a 35 graus Celsius, eu não tracei a isoterma a 35 graus Celsius, mas eu tenho nessas temperaturas. Então, eu quero saber a 35 graus Celsius. Quando a minha amostra tiver 5,57% de umidade, qual vai ser a atividade de água dela? Vai ser 0,7. Tá? Posso fazer esses cálculos. Então, posso prever o comportamento do meu material em diferentes temperaturas, uma vez que eu tenho isoterma de sorção traçada em pelo menos 3 temperaturas. É uma predição. Aqui nós temos vários produtos. Carboximetilcelulose é um produto inerte bastante utilizado na indústria farmacêutica. Nós utilizamos como padrão para calibração do Aqualab VSA e a curva de isoterma a 25 graus Celsius. A proscarmelose também é um componente farmacêutico, né? A indústria farmacêutica utiliza bastante, e o comportamento a 25 graus Celsius, a isoterma. Muito diferente da sacarose, por exemplo, que essa é verde, em triângulo. Olha, a sacarose não aumenta a umidade conforme vai aumentando a atividade de água. Só que chega num ponto em que ela sofre deliquescência. 0,85 de atividade de água, ela colapsa, aumenta a umidade verticalmente e sem alterar a atividade de água. Diferente do manitol, que o manitol aumenta a atividade de água sem aumentar a umidade. O que significa cada um desses comportamentos, nós vamos apresentar no próximo seminário. Aqui, então, eu posso fazer comparações de isotermas de sorção. Essas curvas são do mesmo produto em diferentes temperaturas. Essas amostras foram traçadas pelo Senai da Barra Funda, para me ajudar no meu seminário. Eles fizeram algumas análises, então agradeço bastante ao Senai, que traçaram essas curvas para mim, em diferentes temperaturas, e eu vou apresentar a comparação dessas isotermas também, a interpretação das isotermas no próximo seminário. Aqui é um vídeo bem rapidinho, quando eu tenho mistura de ingredientes, os meus componentes iniciais têm umidades iguais, mas atividades de águas diferentes. Se eu colocá-los juntos, o que vai acontecer? Inicialmente tem-se a impressão de que está tudo equilibrado, porque a umidade de ambos é 3%, mas nós sabemos que o que conta é a atividade de água que é a água de fugacidade,
e quem tem mais água na forma de atividade de água, quem tem atividade de água mais alta, vai ceder para quem tem atividade de água mais baixa, independente da umidade. Né? Então, é um filminho bem rápido para mostrar que eu tenho um grão e amêndoas com a mesma umidade e atividade de águas diferente. Se eles estiverem separados, eles mantêm essa condição. Mas se eu os misturar numa embalagem boa, fechada, o que vai acontecer? A amêndoa vai ceder água para o grão. O final vai ser que o grão vai aumentar a umidade e a atividade de água vai para 42, e a amêndoa vai diminuir a umidade e a atividade de água final fica equilibrado dos 2 a 0,42. O que a gente tem que prestar atenção aqui é, se o meu grão aumentar a umidade, ele vai perder a crocância? Se a amêndoa diminuir a umidade, ela vai ficar dura, difícil de morder, porque a atividade de água vai entrar em equilíbrio em 0,42. Como eu posso prever isso? Eu posso traçar isoterma de sorção de cada um desses meus ingredientes e na minha formulação eu coloco, olha, eu tenho 25 gramas do meu ingrediente A que tem atividade de água de 0,48 e 25 gramas do meu ingrediente B que tem 0,60 de atividade de água. Traçando a isoterma dos dois, e eu faço um ajuste matemático nelas, e eu tenho a curva combinada e qual vai ser a atividade de água final deste meu produto na combinação. No software eu posso variar, então, a quantidade, verifico a atividade de água de cada um e prevejo qual vai ser a atividade de água. Uma vez que eu tenho a curva, isso é muito possível de se fazer. Então, posso ver qual vai ser a atividade de água final numa mistura de ingredientes. As considerações finais, então, é importante formular sempre com a atividade de água em mente. É a atividade de água que vai te dar qual é a estabilidade ótima do seu produto. A atividade de água confirma a vida de prateleira do seu produto. Vida de prateleira não é só atividade de água, não é só isoterma de absorção, mas são vários testes feitos. Entre eles, atividade de água, e importantíssimo se traçar a isoterma de absorção para você saber qual é a atividade de água crítica do seu produto. Através da atividade de água, você faz as especificações dos seus produtos, do seu produto. Elas são mais efetivas, são mais eficientes. Se eu tenho uma atividade de água crítica de 0,50, qual é a melhor embalagem para o meu produto? Eu posso ter essa confirmação através de uma isoterma de absorção da atividade de água crítica do meu produto. Eu espero que este seminário tenha sido útil para vocês. Vocês podem deixar seus comentários, suas perguntas aí no chat. E eu estou aberta à pergunta, Carlos. Agradeço a todos pela participação. Aqui estão as nossas mídias sociais. Se vocês quiserem nos acompanhar. E seguem o meu dado, o meu e-mail de contato, se alguém quiser me mandar um e-mail. Mas estou aberta às perguntas. Muito obrigado, Tânia. Obrigado aos nossos participantes que nos acompanham nesse seminário de hoje. Nós já temos aqui algumas perguntas que foram enviadas, postadas pelos participantes. Antes de fazer a leitura das perguntas, só reforçando alguns breves anúncios que nós fizemos no início da apresentação. A primeira é que é possível baixar
uma cópia dessa apresentação de hoje na ferramenta de handouts na plataforma do GoToMeeting. Então, basta você clicar aí na opção dentro da sua ferramenta e você vai ver um PDF com toda a apresentação. Também, uma cópia do seminário de hoje, com áudio e vídeo, ele vai ficar disponível na nossa página de seminários, dentro do nosso website, mattergroup.com.br. Aí lá tem uma seção com todos os últimos seminários disponíveis. Ali está o link. Então, agora sim, vamos tentar cobrir o maior número de perguntas possíveis. Tânia, a primeira pergunta é do participante Roberto Carlos, e ele faz a seguinte pergunta. Tânia, qual é a proporção de solução saturada que deve ser colocada no dessecador? Bom dia, Roberto. Quanto mais solução você conseguir colocar na base do seu dessecador, sem atingir aquela base de porcelana ou de metal, conforme for, mais rapidamente consegue climatizar, fazer aquele clima de umidade relativa, tá? Então, se você conseguir cobrir todo o fundo com a solução saturada, aí você coloca sua base, suas amostras, vai formar o microclima ali dentro mais rápido. Mas se você não tiver uma solução saturada em grande quantidade, você pode colocar em menor quantidade, só forrando o fundo do seu dessecador, mas vai demorar mais tempo para entrar em equilíbrio, porque fica um espaço de ar bastante grande, em que aquela quantidade pequena de solução saturada tem que fazer entrar em equilíbrio. Muito obrigado, Tânia. Obrigado, Roberto Carlos, pela sua pergunta. A próxima pergunta é da participante Beatriz, e ela pergunta o seguinte: bom dia, Tânia. Pela comparação, eu imagino que ela está se referindo, Tânia, à comparação entre o método DVS e DDI. Pela comparação, aparentemente, sempre que possível, devemos optar pelo método DDI, já que o DVS pode haver perdas de informações importantes, correto? Não há nenhuma vantagem no método DVS, mesmo utilizando o equipamento VSA, correto? Beatriz. Beatriz, em princípio, sim, o método DDI representa a realidade. O método DVS é um método que era possível de se fazer sem equipamento, e ele teve a sua contribuição bastante grande até então nos estudos dos produtos. Mas, entendo-se o método DDI, mesmo de dessecadores, um método DDI por dessecadores, ou método dinâmico por dessecadores com água ou com dessecante, é bem trabalhoso, porque você tem que ficar pesando a sua amostra em intervalo de tempo menor. Mas contribui muito mais, você obtém muito mais pontos, você obtém muito mais informações do que acontece no seu produto do que pelo método DVS. O método DVS, para quem quer estudar cinética, daí é bem didático, bem ciência de materiais, de estrutura de materiais, estrutura molecular, é uma opção. Mas se você quer verificar a vida de prateleira, se o seu produto vai empedrar ou não, que tipo de embalagem você tem que utilizar para o seu produto, é o método DDI que vai te dar essas respostas.